Noite, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como é bom estar reunidos com vocês. Já estamos no descanso de mais uma noite, depois de um dia de trabalho, voltar em casa, ver a família, os filhos, reorganizar, já preparar aquela palavra para amanhã às 5h20, depois descansar. O sono dos justos. É muito bom estar com vocês. Vocês sabem que esta live já faz parte da nossa vida, pelo menos é assim que eu sinto. Eu já vou aqui contando as horas, sei que às 20 horas eu não vou ver esse noticiário bombástico, não vou perder tempo com aquela telenovela, não vou perder tempo com aquele programa já cansado, batido. Nós vamos estar aqui conversando, crescendo na graça e no conhecimento e poder aí evoluir no entendimento acerca de Cristo. Eu quero conversar com vocês brevemente. Eu estou um pouco cansado, eu tive um dia um pouco difícil, como todos os dias são difíceis. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema aí, um tema complicado, né? A esquizofrenia religiosa. Antes, deixe-me ser claro, eu não julgo a fé de ninguém. A pessoa pode crer no que ela quiser. Isso é um problema dela. Não estou nem aí. Eu não julgo também o que as pessoas fazem com o seu dinheiro. Problema dela. Se ela quiser dar carro na fogueira bamba, apartamento. Quem foi que me constituiu juiz sobre aquilo que é seu? Você dá o que você quiser. O meu argumento é a forma em que eles expõem as pessoas para que as pessoas deem coagida. Então, eu não julgo a fé de ninguém. O que eu faço é desenvolver um entendimento acerca de Cristo e expor esse entendimento aqui no YouTube. Uma vez que ele é colocado, depois de eu discorrer, uma vez que ele é exposto, eu vou encontrar pessoas que pensam exatamente igual a mim. Essas pessoas não são seguidores de Geraldo, essas pessoas são seguidoras de Cristo e do entendimento coerente, por assim dizer, no entendimento de cada um, acerca do Evangelho. Então, a esquizofrenia religiosa é um assunto que trata à beira do fanatismo, da loucura, da falta de senso. O apóstolo Paulo lançou uma frase à igreja de Corinto e dizia a eles na reunião conturbada, que vinha um da Macedônia, vinha outro do Egito, do Cairo, vinha outro da Galácia, e cada um falando na sua língua natal. E Paulo dizia, ora, se você falar numa outra língua, que não seja a língua natal aqui dos coríntios, haja quem interprete. No final do argumento, Paulo disse o seguinte, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem e de decência. A religião evangélica montou uma esquizofrenia. Não são todos os lugares. Existem muitas pessoas coerentes, pessoas boas, sérias, que têm zelo de Deus, embora não tenham o entendimento, pelo menos o entendimento que nós temos da graça. Não quer dizer que por causa disso eles não são de Deus. Não quer dizer que uma pessoa não conhece a graça, então ela está perdida. Não é nada disso. A pessoa, ela é de Deus, ela é boa, ela é zelosa, ela tem zelo com as coisas de Deus, dá um bom testemunho, mas ela ainda não é salva na sua mente, no seu entendimento. É preciso tirar o véu doutrinal para que ela entenda o que de fato e de verdade ser igreja de Cristo. Só que o sistema evangélico doutrinal desenvolveu na vida dos seus ouvintes
uma esquizofrenia. E eu fui procurar saber quais são os principais sintomas da esquizofrenia. Olha só, os principais sintomas são alucinações, delírios, sensação e mania de perseguição e de pensamentos sobre conspirações. Agora, pare e pense se não é exatamente assim que alguns crentes agem. Muitos deles, e não são todos, têm alucinações. Em pleno século XXI, em igreja chamada em graça. Claro que são só chamadas. A igreja que tem esta atitude comportamental de subir, primeiro, já diz que aquele local é altar. O nosso altar é Cristo. Não existe altar humano. Todo altar, todo local que um homem chama de altar é paganismo. Não existe isso em graça. Então já dizem o altar. Dizem que quando chega no altar, que Deus deu uma visão, que Deus mostrou que um rio de água descia por ali e que um anjo vinha com a espada desembainhada. Outros lugares diz que um anjo vem com uma salva de prata na direção do anjo da igreja. Ora, isto aqui é uma alucinação. Isto é um dos sintomas da esquizofrenia religiosa. A pessoa vê o que não existe. Tamanha a paranoia. Esses sintomas, eles ficam rodando em torno de si e se mantêm consistentes, avançando para uma paranoia, uma fixação. E eu fui dar um tour na internet para ver as pessoas que me refutam. Grande parte são tudo paranoicos. Grande parte. Você vê claramente as pessoas com esquizofrenia. Não, porque tem que jejuar sim, porque tem que dar dízimo sim, porque Geraldo é herege. Tem uns que nem veem a mensagem toda e já vão atacando. Tamanha é a esquizofrenia, as alucinações provocadas pelo sistema religioso. Não defendem evangelho, defendem ideias, não defendem a Cristo, defendem placas, e eles, não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer as suas próprias justiças. E quando nós, com o entendimento do Evangelho, com a mente sem condenação, pessoas equilibradas, sensatas, amadurecidas pelo bom combate da vida, e você com os olhos iluminados apresenta o Evangelho, eles não aceitam. Eu disse já isso diversas vezes em minhas mensagens. Eles querem que vocês aceitem Jesus como Salvador. Está o chavão da esquizofrenia religiosa. Este é o chavão. Aceitem Jesus como vosso Salvador. Mas eles não aceitam as palavras que Jesus trouxe para a igreja do novo pacto viver. Leia comigo o que disse Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 16 em diante. É um clássico já conhecido. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Ninguém pode me julgar por causa de comida e bebida. Ou lua nova, e Paulo diz, os sábados. Quando você diz uma pessoa que não deve guardar o sábado, a paranoia é tão grande que eles faltam pouco a te bater, perdem a amizade. Os senhores que estão me ouvindo, estão aqui a primeira vez, sabem perfeitamente disso. Quando você sai de um local e que você entende esta palavra, e que você corre lá e mostra ao líder, diz que não é bem assim, mas não é bem assim como se é assim que está escrito.
Diz que ninguém pode me julgar porque eu não guardo o sábado. Olha, deixa me ver como que está aqui. Tenha paciência comigo que eu não estou muito legal hoje. Olha como diz na Bíblia Viva. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas e feriados judaicos, ou as cerimônias de lua nova ou os sábados. Olha, por não comemorarem as festas e feriados judaicos. A igreja criou esta esquizofrenia, gerando alucinação, delírio. E dizem assim, vocês perseguem a gente. Eu não persigo ninguém. Eu estou expondo um argumento doutrinal. Não estou aqui contra ninguém paga a minha conta e eu não pago a conta de ninguém. Não estou aqui, eu quero lá saber que o pastor daquela igreja tem 125 mil, ou ganha um salário de 125 mil. O meu argumento é doutrinal, é dizer às pessoas para não sustentar ele. Não tem nada a ver com ele. Problema dele. Eu não me fiz inimigo de ninguém. O sentido da argumentação aqui, do evangelho, não é me fazer inimigo, porque a luta não é contra aquele, contra aquele. A argumentação aqui é trazer uma coerência plausível para que quem me ouve do outro lado entenda que não se deve se vitimizar. Não se deve se escravizar por esses homens mal intencionados que descobriram que a graça de Deus pode ser uma fonte de lucro e querem a todo custo, sabe, engessar a mente dos incautos, se dizendo líder sobre eles. Ei, alô, manda um recado aí. Meu amado, a igreja só tem um líder, que é o cabeça dela, Cristo. Eu não estou submetido. Os irmãos que frequentam, que se reúnem aqui no Sarapuí, não devem aceitar homens governando homens. Todos nós somos livres. O nosso intuito ao domingo é nos confraternizar. É o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. É o amor recíproco. É a fidelidade ao Evangelho de Cristo que nos impele a somar para o avanço veloz do Evangelho. Já estamos aí atingindo várias camadas da religião. A cada denominação já sentiram um golpe duro, penetrante deste Evangelho poderoso. Todos, do maior ao menor líder, já ouviram falar do Evangelho da graça de Deus, e há um burburinho aí nas grandes catedrais que eis que está surgindo um povo poderoso que ninguém pode contra eles. É o povo da graça de Deus do qual você faz parte. Então ele diz, portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem. Come carne de porco? Porque comeu na quaresma? Porque comeu rabanada? Porque comeu o doce de não sei quem? Meu amado, por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas e feriados judaicos, ou as cerimônias de lua nova, ninguém deve censurar vocês, porque vocês também não guardam os sábados. 18. Esta guarda de sábado, alimentos, feriados, lua nova, disse Paulo, a igreja de Colosso, os irmãos de Colosso, estes eram preceitos apenas temporários. Pode parar isso aqui. Ora, se eram preceitos temporários, por que eternizaram eles na igreja? Porque criaram esta fixação por jejum, porque criaram esta paranoia, este efeito alucinógico. Como é que criaram este delírio que Deus me mostra aqui, um rio de águas vivas descendo? Que rio de água viva é esse que eu não estou vendo nada?
Não, você não está vendo, eu estou. Então, isto é uma alucinação. Em pleno século XXI, Deus que está dentro de mim mostra a você por quê. Isto é o quê? Isto é o circo Orlando Orfeio? Você já ouviu falar nesse circo? Circo Orlando Orfeio? Existe isto? Em pleno século XXI, numa era avançadíssima da tecnologia e do conhecimento, da sabedoria de Deus. Paulo disse, estes eram preceito apenas temporário, que terminaram ou não terminaram. A igreja diz, não terminou. Vocês precisam ter visões, vocês precisam ter essas alucinações, vocês precisam ver o boi cururu, o boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Vocês precisam fazer isso na igreja para dar um ênfase de que vocês são usados por Deus. Vocês precisam contar fábulas judaicas. Vocês precisam trazer pano velho e remendar novo aqui. Não, e não, e não. Isso está aqui há mais de 2000 anos. É que para ler tem que ter peito e ousadia. Que para esfregar na força dos cães tem que ter peito e ousadia, porque eles nunca leram e nunca explicaram. E apesar de pouco estudo, apesar da condição simples e humilde, apesar de não ser uma pessoa letrada, formada como a igreja elegeu para si mestres letrados, confiou em canudos, em anéis, em patentes, e foram saqueadas, foram feridas, foram manipuladas, porque uma coisa é certo, simplicidade e pureza são devidas a Cristo, e eles vieram com pompa, com orgulho, e nos ocultaram estas verdades tão claras. Sim, claras, porque um homem com uma 4ª série consegue ler e explicar, quem precisa de doutor? E esta é a guerra. Porque vieram os doutores e os bacharéis, disseram, vocês têm que dar o dízimo. Vieram o PhD em ciência da religião, disseram, vocês têm que praticar a ceia. Vieram os renomados arqueólogos, vieram os estudiosos, vieram os pseudos pastores e disseram, vocês têm que guardar o sábado. Veio então um homem simples, iletrado, com uma 4ª série e diz, não, estes eram preceito apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombra da realidade do próprio Cristo. Tudo isto apontava para Cristo. Quem pratica essas coisas ainda não tem Cristo, está na sombra. Não está na realidade, não está naquilo que é real. Cristo, a luz da vida, quando veio, dissipou a sombra, dissipou todo esse faz de conta, esta igreja Emília, esta igreja que faz de conta, que vive debaixo desta esquizofrenia, deste poder alucinógico, desses delírio, desta sensação e desta mania de perseguição. A igreja, sob o comando doutrinal da lei, tem mania de perseguição, que o diabo está furioso, que o inimigo quer me pegar. Porque para o crente tudo é difícil, porque eu vou fazer um voto, eu vou fazer um pensamento de conspiração, porque querem dizimar a nação, querem matar, porque os crentes... Você sabe, esta esquizofrenia religiosa, eu saí fora dela, já vai fazer 11 anos, graças a Deus, que eu voltei à sensatez, eu voltei a ser uma pessoa normal, eu voltei a ser um homem espiritual num corpo humano normal. Eu era um homem anormal, eu via alucinações, eu via o canguru perneta, eu subia ao monte e via aguinha pocotó, 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 minha aguinha pocotó, 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 pocotó. E que aguinha pocotó existia onde, gente? Só na música do Serjão, um cara que veio aqui do Rio de Janeiro. Vou ler mais uma vez. Estes eram um preceito apenas temporário, que terminaram quando Cristo veio. Eram
apenas sombras da realidade. Não era a realidade. A igreja não vive uma realidade. Vive uma esquizofrenia, alucinação. Sintomas que giram em torno de si, se mantêm consistentes e ao longo do tempo evoluindo para uma paranoia. Não é revelação do evangelho da graça, é uma paranoia religiosa, é uma fixação no profano. Batiza com água, profana o sangue. Come o pão como corpo, profana o verdadeiro corpo que é a igreja. Vê o dízimo como dinheiro, profana. Vê o templo como casa de Deus, profana. Esta fixação na profanação do santo vai profanando o que é santo e santificando aquilo que é profano. Por causa da alucinação, não vê direito, imagina coisas, vê no delírio, é ele, é. E disse Paulo então no versículo 19, que ninguém afirme que vocês estão perdidos. Mas afirmam, Paulo, é que você não vive aqui. Mas aqui afirmam que nós estamos desviados, que nós estamos malucos. Né, minha irmã? Você aí de Salvador, você da Bahia aí que estava aqui conosco, mãe do Jaziel. Dizem que vocês estão desviados, que tem um cara no YouTube perturbando. Estão dizendo por aí que a evidência de que Jesus está à porta é que tem um negãozão aí no YouTube falando que ele não vai voltar, dizendo que o diabo não existe. Então essa é a prova que Jesus vai voltar, diz o sistema. Eu sou a prova que Jesus vai voltar, porque eu sou o maior anticristo de todos os tempos e que o anticristo deu uma pernada em todo mundo. Pensou que era um grande líder, mas é um líder virtual. Ah, pelo amor de Deus. Como tem que bater em vocês com birimbau, tá lá onde a gente se reúne. Meu amado, que ninguém afirme que vocês estão perdidos, porque se recusam a adorar anjo. Ah, mas eu me recuso mesmo. E o lindo é que alguns irmãos do segmento em graça dizem assim, anjos a teu favor. Cobertura de anjos. Anjos a teu favor. Se ler o contexto, vai ver que os anjos, lá em Hebreus, era a favor de quem ainda ia herdar a salvação, não de nós que somos salvos. Capite? De ninguém afirme que vocês estão perdidos porque se recusam a adorar anjos, como dizem ele que vocês devem. Dizem que tiveram uma visão e por isso sabem que vocês têm que fazer isso. Esses homens vaidosos têm uma imaginação muito esperta. Como que pode? Depois diz no versículo 20, mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça, a qual todos nós, que somos o seu corpo, estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos dele, a cabeça, a nutrição e a força. Então, esse é o meu apelo para essa live de hoje. Saia desta esquizofrenia religiosa. Saia desta alucinação, desses delírios. Saia desta mania de perseguição, deste pensamento sobre conspiração. Saia desta coisa louca que te fez perder a sensatez de não ter uma vida coerente. Meu amado, quando você pega o evangelho e vê o que eles pregam, aquela correria, você vê tem lugares que as pessoas ficam batendo cabeça igual o grupo de rock, as mulheres com cabelo enorme batendo na cabeça e sai rodando e gira e cai no chão e fica deitado lá no chão. Eles dizem que é o Espírito Santo. Meu amado, o Espírito Santo é sábio, é o Espírito de excelência, é o próprio Deus, não vai jogar ninguém no chão, escabelar, fazer que a pessoa rola. Teve um tempo atrás aí as pessoas com a unção do cachorro, a pessoa, o Espírito Santo com unção de au-au, e unção de riso, unção de coice.
e marcha com o papai. Ah, meu amado, quando eu me lembro desse negócio de marcha com o papai, aí dá ruim, meu amado. Porque quando eu me lembro que eu era um esquizofrênico, quando eu me lembro que foi gerado em mim uma esquizofrenia religiosa e que eu vinha, olha como é que marcha, ó, olha como é que marcha com papai, marcha. Meu amado, quando eu me lembro disso, chega a me dar até uma coisa, chega a me dar uma. Como eu me permiti a tamanha alucinação? Como eu me permiti a esses delírios? Porque não abriam-se o evangelho. Hoje, eu vivo seguro, tranquilo e sem temor do mal. Evangelho é discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. A igreja transformou a liderança do sistema doutrinal, transformou a igreja de Cristo, a chamada igreja de Cristo, num circo total e absoluto, num toma lá da cá infinito. O princípio da igreja na era cristã nunca foi tomar dinheiro de ninguém, tudo era comum. As reuniões eram para testemunhar da ressurreição de Cristo. Hoje virou um comércio, um toma lá da cá desgraçado. Tudo gira em torno de dinheiro e com coação, porque é saudável. Você se reúne num local. Vamos supor você que está me ouvindo agora em Espírito Santo, vários irmãos em Espírito Santo, Ceará, são inúmeros os irmãos. Aí você tem lá 30 irmãos se reunindo na sua casa, ficou apertado, vocês querem se reunir, está chegando outro. É saudável, de comum acordo, sem ninguém exercer nada. É comum, é saudável, não há nada contra no Evangelho, também não há nada a favor, mas é saudável. Você chegar aqui e alugar uma loja, quanto que dá? R$1.000. Quanto nós somos? Nós somos 20. R$50 para cada um mês para a gente manter um espaço para a gente se reunir, fazer um lanche. Isto é saudável. Agora, o que não vai ser saudável é o que vai se fazer lá dentro. E aí tem sempre alguém de olho para dizer, ô meu irmão, isto é fermento, isso aqui não. Agora, transformar a igreja de Cristo num quartel onde tem um general ditando as regras e transformando a mente de Cristo numa esquizofrenia religiosa, fazendo com que as pessoas tenham alucinações. O irmão que teve uma visão vem aqui na frente. Poxa, mas se foi exatamente Cristo veio acabar com tudo isso, essas coisas eram sombras, meu irmão. Não permita isso na tua vida. Não permita isso na tua família. Eu sei que alguém que te ama muito, gosta muito de você, compartilhou esse vídeo com você, não para te chamar de esquizofrênico, mas para dizer que o que você vive é uma esquizofrenia religiosa, carregada de alucinações, carregada de perseguições, de manias, de debates e contendas, que não edifica a igreja de Cristo e que traz a subversão para os ouvintes. Venha para a sensatez, una-se a nós. A graça de Deus está sacudindo esse país. Só se fala nisso pelas mídias digitais, pela rádio web, pelos locais das mídias, do Facebook, do YouTube. Não fique de fora dessas verdades. Vai lhe fazer bem. Está tudo escrito e revelado. E os irmãos em graça estão cada dia mais mergulhando. Os irmãos estão buscando. Os irmãos estão a cada dia com entendimento renovado acerca do Cristo ressuscitado e da sua vinda já consumada e realizada no ano 70. Participe disso, envolva-se, cresça, tenha maturidade e tome o medicamento para te livrar desta esquizofrenia religiosa. E o medicamento é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu vou ficando por aqui. Amanhã é dia de maratona. Amanhã, 5h20, nós temos uma palavra de encorajamento. Temos Graça Sem Retoque, eu e a dona. 8 horas. Temos testemunho, mais um testemunho forte. Olha, um presbítero do Espírito Santo, um ex-presbítero do Espírito Santo vai falar sobre a hipnose na igreja, tá? E à noite
temos uma mensagem coisada. Então amanhã tem conteúdo para todos os gostos, tá bom? Melhor noite, graça e paz. Espero vocês na Maratona da Graça amanhã.